Afaste-se do veículo agora. Eu sei que você não comprou este carro. As palavras cortaram o ar da tarde de sábado como uma lâmina. A mão do oficial Derek Mitchell repousava em seu coldre enquanto ele encarava a mulher ao lado do pristino Mustang 1967. Kesha Washington, vestida com jeans e um blazer simples, lentamente ergueu as mãos. Ao redor deles, compradores pararam. Telefones emergiram. Um círculo se formou. Coloque suas mãos no capô, Mitchell gritou, sua voz ecoando pelo estacionamento do distrito comercial sofisticado. Este veículo corresponde a um relatório de carro roubado. A bolsa de grife de Kesha escorregou do ombro enquanto ela obedecia. Através da janela do carro, uma pasta de couro jazia no banco do passageiro, seu selo oficial mal visível sob papéis espalhados. A multidão cresceu. As câmeras gravaram. Você já foi julgado pela cor da sua pele em vez do conteúdo do seu caráter, mesmo quando possuía mais poder do que aqueles que o julgavam. 10 minutos até a segurança do tribunal perceber que a juíza Washington está ausente da conferência judicial de emergência. O oficial Mitchell circulou o Mustang como um predador estudando sua presa. Seus 12 anos na força o haviam ensinado a detectar inconsistências. Uma mulher negra em roupas casuais dirigindo um carro que vale mais do que o salário anual da maioria das pessoas. A matemática não fechava em sua mente. Este veículo vale mais do que você ganha em 5 anos, ele disse, sua voz alta o suficiente para a multidão crescente ouvir. Então, vamos começar com a verdade. A 20 pés de distância, a estudante universitária Amara Johnson segurava seu telefone firme, transmitindo ao vivo para seus seguidores no TikTok. A contagem de espectadores subiu 847, 1.203, 2.456. Comentários inundaram a tela mais rápido do que ela podia ler. Oficial, eu posso explicar, Kesha começou, sua voz calma apesar da humilhação queimando em seu peito. Não, senhora. A mão de Mitchell se moveu para seu rádio. Você explicará aos detetives. Agora, preciso ver registração, seguro e prova de compra para este veículo. A multidão se aproximou. Alguns filmavam abertamente enquanto outros fingiam fazer compras, seus olhos fixos no drama que se desenrolava. Kesha notou uma mulher negra idosa empurrando através da multidão, reconhecimento piscando em seu rosto enrugado. Aquela não é a mulher, ela começou. Afaste-se, senhora, Mitchell advertiu sem desviar o olhar de Kesha. Isto é negócio da polícia. O telefone de Kesha vibrou contra seu quadril. Chefe de justiça ligando. Ela não podia atender. Não com as mãos ainda pressionadas contra o metal quente do carro restaurado de seu pai. O mesmo carro que ela havia dirigido para incontáveis churrascos familiares. Aquele que carregava sua memória em cada detalhe pristino. Vou precisar que você esvazie seus bolsos, Mitchell continuou. Seu reforço deveria chegar em breve. Tardes de sábado neste distrito geralmente significavam simples chamadas de furto em lojas, mas isso parecia maior. Isso parecia o tipo de prisão que fazia carreiras. Oficial Mitchell. Kesha leu sua placa de identificação com precisão deliberada. Número do distintivo 4.847. Preciso que você entenda. O que eu entendo, ele a interrompeu, é que você está enrolando. Pessoas que pertencem a carros como este não agem nervosas perto da polícia. A contagem de espectadores da transmissão ao vivo atingiu o número de 8.932 espectadores. O telefone de Amara mostrava 34 de bateria. Mas ela não conseguia parar de gravar. Este era o tipo de conteúdo que mudava tudo. As histórias da vida real que expunham a verdade sobre o perfilamento racial na América. Através da janela do Mustang, a pasta de couro de Kesha captou a luz da tarde. Um bilhete de embarque de primeira classe de sua recente conferência em Washington, D.C. se projetava do bolso lateral. Ao lado dele, mal visível, jazia uma permissão de estacionamento VIP vencida do tribunal de seu veículo anterior. Seu telefone vibrou novamente. Conferência de emergência. Caso histórico de direitos civis. Seu voto era necessário. Senhora, vou perguntar mais uma vez, Mitchell disse, sua paciência teatral para as câmeras. Como você veio a possuir este veículo? Pertencia ao meu pai,
Kesha respondeu. Juiz Robert Washington. A expressão de Mitchell não mudou. Nomes não significavam nada sem prova, e prova era exatamente o que ele pretendia exigir. Qualquer um pode afirmar qualquer coisa. Preciso de documentação. A multidão murmurou. Alguém sussurrou Juiz Washington. E cabeças se viraram. A mulher idosa tentou novamente se aproximar, mas outros espectadores a detiveram, relutantes em escalar a situação. Oficial, um segurança do shopping se aproximou, seu rádio crepitando. Está tudo sob controle aqui? Apenas processando um possível roubo de veículo, Mitchell respondeu, chamando reforços para ajudar na busca. Busca! A palavra atingiu a multidão como eletricidade. Telefones emergiram de bolsas e bolsos. Reynolds levantou a mão pedindo silêncio. Seu rádio crepitou com atualizações do despacho perturbação doméstica na Quinta Rua, possível arrombamento na loja de eletrônicos. Tardes de sábado eram movimentadas, e esta situação estava consumindo muitos recursos. Olha, Reynolds disse, seu tom mais razoável que o de Mitchell. Se você pode fornecer registração e seguro, podemos esclarecer isso rapidamente. O telefone de Kesha vibrou novamente. Chefe de justiça ligando pela 4ª vez. 5 minutos restantes. Os documentos estão na minha pasta, ela disse cuidadosamente. No banco traseiro. Mitchell se moveu em direção ao carro. Vou recuperá-los como evidência. Essa pasta contém documentos legais confidenciais, Kesha disse energicamente. Você não pode. Senhora, se você não tem nada a esconder, não deveria se opor a uma busca. As implicações legais atingiram Kesha como um golpe físico. Privilégio advogado-cliente, arquivos de casos lacrados, acordos de confidencialidade judicial. Sua pasta continha documentos que poderiam comprometer casos em andamento, violar regras de ética e potencialmente anular procedimentos ativos. Oficial, estou invocando meus direitos da 4ª emenda. Você não pode revistar meu veículo ou efeitos pessoais sem mandado ou causa provável. O sorriso de Mitchell foi frio. Causa provável. Que tal suspeita de roubo de veículo? O supervisor de segurança do shopping Carlos Rodrigues se aproximou da cena. Seus 10 anos de experiência em segurança de varejo dizendo que esta situação estava além de seu salário. Oficiais, a gerência do shopping está preocupada com a perturbação aos negócios. Quanto tempo isso vai levar? O tempo necessário, Mitchell respondeu secamente. Estamos conduzindo uma investigação criminal. Torre sussurrou para Reynolds Sargento. As transmissões ao vivo estão viralizando. Temos mais de 40.000 pessoas assistindo online. Reynolds sentiu o peso do escrutínio. Policiamento moderno significava que cada ação enfrentava julgamento público imediato. Um movimento errado poderia destruir carreiras, provocar protestos ou desencadear investigações federais. Na multidão, a senhora Reis finalmente encontrou o que procurava. Seu rosto se iluminou quando reconheceu a foto no site do tribunal a honorável juíza Kesha Washington, Tribunal Superior. Ela se empurrou para a frente novamente, mas a multidão havia crescido para mais de 200 pessoas. Oficial, a senhora Reis gritou, sua voz carregando décadas de autoridade do tribunal. Aquela mulher é a juíza Kesha Washington do Tribunal Superior. Mitchell parou, algemas meio caminho para os pulsos de Kesha. Senhora, por favor, afaste-se. Trabalhei no tribunal por 40 anos, a senhora Reis continuou. Conheço a juíza Washington. Seu pai era o juiz Robert Washington. Ele dirigiu este exato carro por 20 anos. Reynolds olhou entre a senhora Reis e Kesha, dúvida se insinuando em sua expressão. Torres ativou seu rádio, solicitando um supervisor e reforço adicional para controle da multidão. O telefone de Amara mostrava 45.678 espectadores. Comentários inundaram de todo o país enquanto a hashtag Juíza Washington começou a atender. Estações de notícias locais captaram o feed, amplificando o alcance exponencialmente. Esta é Jennifer Martinez, Channel 7 News, vindo ao vivo do Centro Comercial Northbrook,
onde uma parada de trânsito atraiu atenção significativa e levantou questões sobre perfilamento racial. A situação estava espiralmente além do controle de Mitchell, mas seu orgulho não deixava recuar. 3 anos da aposentadoria com registro que incluía 18 queixas de uso excessivo de força e 2 processos federais resolvidos silenciosamente pela cidade. Esta prisão poderia redimir sua reputação ou destruí-la inteiramente. Senhora, você está presa por falha em fornecer identificação apropriada do veículo e obstrução da justiça, Mitchell anunciou, produzindo algemas. Obstrução? Reynolds questionou. Tom, talvez devêssemos. Ela tem sido evasiva desde o início, Mitchell interrompeu. Vireze. A multidão irrompeu. Telefones capturaram todos os ângulos enquanto Kesha lentamente se virou, sua dignidade intacta apesar da humilhação. A voz de seu pai ecoou em sua memória às vezes a lei nos falha, minha menina, mas nós nunca falhamos com a lei. O rádio de Mitchell crepitou todas as unidades, estejam avisadas. Segurança do tribunal reporta que a juíza Kesha Washington está ausente da sessão de emergência. Todas as unidades de patrulha devem estar alerta para possíveis emergências ou sequestro. A cor sumiu do rosto de Mitchell. Reynolds agarrou seu rádio. Despacho. Unidade 23. Pode fornecer uma descrição da juíza desaparecida? Mulher afro-americana, 45 anos, com aproximadamente 1,68 m de altura, vista pela última vez usando jeans e blazer escuro, dirigindo um Ford Mustang azul 1967, placa JRW 1967. Reynolds olhou para o carro. JRW 1967. Juiz Robert Washington, 1967. 3 minutos restantes. As peças se encaixaram. A postura confiante, conhecimento legal, as escolhas cuidadosas de palavras. O círculo se ampliou, mas se apertou simultaneamente, como se todos entendessem que estavam presenciando algo significativo. A pasta de Kesha estava no banco traseiro, seu selo da Suprema Corte Estadual virado para longe das janelas. Dentro havia documentos que poderiam acabar com esta humilhação instantaneamente, mas alcançá-los agora apenas escalaria as suspeitas de Mitchell. Seu telefone vibrou uma terceira vez. Ela fechou os olhos brevemente, calculando 10 minutos até sua ausência se tornar uma crise. 10 minutos até uma votação crucial sobre medidas de responsabilidade policial prosseguir sem a juíza decisiva. A ironia não passou despercebida por ela. Reforços a caminho, Mitchell anunciou em seu rádio, solicitando um supervisor para potencial recuperação de veículo. A transmissão ao vivo de Amara atingiu 12.847 espectadores. Comentários explodiram em sua tela. Isso é nojento. Por que alguém não a ajuda? Onde isso está acontecendo? Alguém chamou as notícias. A mulher idosa finalmente se libertou da multidão. Oficial, aquela mulher é... Senhora. Último aviso. Afaste-se ou será presa por interferência nos negócios policiais. Kesha observou a mulher recuar, derrota em seus olhos. Todos que poderiam reconhecê-la, funcionários do tribunal, colegas advogados, escrivães legais, estavam na conferência de emergência ou evitando compras de fim de semana. Ela estava sozinha, cercada por estranhos cujos telefones capturavam cada segundo humilhante. Mitchell acionou seu rádio novamente. Unidade 47 solicitando reforço adicional para busca veicular. A suspeita não está cooperando e a multidão está ficando hostil. Não cooperando. Hostil. As palavras apareceriam em seu relatório, moldando a narrativa antes que a verdade tivesse chance de emergir. Kesha entendia o poder da linguagem, como ela poderia transformar uma vítima em perpetradora com seleção cuidadosa. Restavam minutos. Sua pasta jazia apenas centímetros de distância, contendo tudo necessário para acabar com este pesadelo. Mas alcançá-la significava movimento súbito, significava escalação, significava arriscar exatamente o confronto que seu treinamento judicial a ensinou a evitar. Então ela esperou, mãos no capô, câmeras gravando, poder oculto à vista de todos. Minutos até a segurança do tribunal perceber que a juíza Washington estava ausente. O uivo das sirenes cortou o burburinho das compras de sábado.
2 carros de patrulha dobraram a esquina, suas luzes azuis pintando a multidão em sombras estroboscópicas. O sargento Reynolds emergiu do primeiro veículo, seus 23 anos de experiência evidentes em sua abordagem medida. O que temos, Mitchell? Reynolds examinou a cena: o Mustang pristino, a mulher bem vestida com as mãos no capô, a multidão de testemunhas empunhando telefones. Possível roubo de veículo, Mitchell respondeu, inflando o peito. A suspeita afirma que o carro pertencia ao pai dela, mas não pode fornecer documentação adequada. Reynolds estudou Kesha mais cuidadosamente. Algo parecia errado sobre a avaliação de Mitchell, mas o protocolo exigia apoio a um oficial em campo. Senhora, vamos precisar que se afaste do veículo enquanto conduzimos nossa investigação. A transmissão ao vivo de Amara explodiu para 23.847 espectadores. A bateria do telefone caiu para 28, mas ela não conseguia parar de gravar. A seção de comentários se movia rápido demais para ler, mas ela captou fragmentos: perfilamento racial, Black Lives Matter, justiça para juíza Washington. Espere, juíza Washington. A oficial Janete Torres emergiu do segundo carro de patrulha. Seus 5 anos na força a faziam cautelosa sobre situações de alto perfil. Ela imediatamente começou o controle da multidão, estabelecendo um perímetro enquanto documentava a cena com sua câmera corporal. Senhor, precisamos manter ordem aqui, Torres disse a Reynolds. Esta multidão está ficando agitada, e temos a mídia chegando. De fato, uma van de notícias local havia virado para o estacionamento, sua antena parabólica estendida. A repórter Jennifer Martinez emergiu, seu operador de câmera próximo, atraída pelo burburinho das redes sociais, já tendência em múltiplas plataformas. Na multidão, a mulher idosa, senhora Dorothy Reis, tirou seu próprio telefone. Seus dedos artríticos se moviam lentamente pela tela, procurando o diretório do tribunal. Ela conhecia aquele rosto, conhecia aqueles olhos calmos e inteligentes. 40 anos trabalhando no sistema legal a haviam ensinado a reconhecer poder mesmo quando vestia roupas casuais. Oficiais, Kesha disse, sua voz carregando a autoridade que usava diariamente em tribunais, entendo suas preocupações, mas preciso fazer uma ligação. Isto está criando um mal-entendido significativo. Nenhuma ligação até completarmos nossa investigação, Mitchell retrucou. Vireze e coloque as mãos atrás das costas. A multidão se agitou. Alguém gritou, ela não está resistindo. Outra voz chamou, isso é assédio. Um adolescente com cabelo roxo transmitiu ao vivo de outro ângulo, adicionando a documentação digital do encontro. Reynolds havia testemunhado no tribunal da juíza Washington dezenas de vezes nos últimos 5 anos. Sem as vestes formais e o banco elevado, ele não a havia reconhecido. Tom, Reynolds disse silenciosamente. Acho que precisamos. Não me importa quem ela afirma ser, Mitchell rosnou, mas sua voz vacilou. Procedimento adequado exige. O telefone de Kesha tocou novamente. Desta vez, ela podia ver o identificador de chamada através do bolso-chefe de justiça Margaret Thompson. Conferência de emergência. Caso histórico. Seu voto necessário para quebrar um empate 44 em novas medidas de responsabilidade policial. A ironia era perfeita. Oficiais, ela disse, sua voz carregando a autoridade silenciosa que havia comandado tribunais por 15 anos. Vou alcançar minha identificação agora. Vocês podem observar minhas mãos. Vocês podem seguir protocolo, mas isso termina aqui. Mitchell levantou suas algemas novamente. Senhora, não alcance nada. Deixe-a, Reynolds disse firmemente. Afaste-se, Tom. A multidão prendeu a respiração. 53.000 espectadores assistiram à transmissão ao vivo de Amara. A câmera de notícias gravou. A senhora Reis sorriu com satisfação. Restavam minutos. Kesha alcançou lentamente sua pasta, seus movimentos deliberados e visíveis. Seus dedos encontraram a pasta de couro, a puxaram para fora e a abriram. O momento da verdade havia chegado. Restavam minutos. A pasta de couro se abriu com um estalo suave que pareceu ecoar pelo estacionamento silencioso. Dentro,
aninhado contra documentos legais cor creme, havia um cartão de identificação judicial portando o selo do Tribunal Superior da Califórnia. Juíza Kesha Washington, Tribunal Superior, Divisão Criminal. O silêncio se estendeu como uma respiração contida. 53.000 espectadores assistiram através da transmissão ao vivo de Amara, enquanto o rosto do oficial Mitchell se transformava de autoridade confiante para horror amanhecendo. A identificação judicial captou a luz da tarde, seu selo oficial inconfundível para qualquer um que havia passado tempo em tribunais. Oficial Mitchell, Kesha disse, sua voz carregando o poder silencioso que havia comandado respeito em câmaras legais por 15 anos. Número do distintivo 4.847. Eu sou a juíza Kesha Washington da Divisão Criminal do Tribunal Superior. A multidão irrompeu, não em raiva, mas em reconhecimento atônito. A idosa senhora Reis juntou as mãos, vindicação escrita em suas feições enrugadas. O telefone de Amara quase escorregou de seus dedos trêmulos enquanto comentários explodiram em sua tela mais rápido que os olhos podiam acompanhar. Meu Deus! Ela é uma juíza. Aquele policial acabou. Isso é insano. Reynolds se aproximou. Seus 23 anos de experiência dizendo que esta situação havia se tornado um momento definidor de carreira por todas as razões erradas. Vossa Excelência, eu. Não tínhamos ideia. É claro que não tinham, Kesha respondeu, fechando a pasta com precisão deliberada. Porque vocês viram uma mulher negra com um carro caro e fizeram suposições baseadas em preconceito em vez de evidência. Mitchell ficou congelado, suas algemas ainda pendendo de sua mão direita. A certeza matemática que havia dirigido suas ações mulher negra mais carro caro igual roubo desmoronou sob o peso da realidade. Esta não era apenas qualquer juíza. Esta era a juíza Washington, aquela cujo tribunal ele havia testemunhado 17 vezes durante sua carreira, aquela que havia questionado suas táticas, seus relatórios, sua credibilidade. Este veículo, Kesha continuou, sua voz ganhando força, pertencia ao meu pai, juiz Robert Washington, que serviu este condado por 32 anos. O mesmo tribunal onde agora presido, o mesmo prédio onde seu departamento envia oficiais para testemunhar sob juramento. Ela alcançou a pasta novamente, produzindo um segundo documento. Este é o registro do veículo mostrando claramente transferência do espólio de Robert Washington para Kesha Washington datado de 18 meses atrás. Isto é o que vocês teriam visto se tivessem abordado esta situação com profissionalismo em vez de preconceito. A repórter Jennifer Martinez se empurrou mais perto com sua equipe de câmera, reconhecendo a magnitude da história se desenrolando. Vossa Excelência, pode comentar sobre este encontro? Posso comentar sobre a falha sistemática de treinamento que leva ao perfilamento racial, Kesha respondeu, nunca tirando os olhos de Mitchell. Posso comentar sobre a violação dos meus direitos da Quarta Emenda. Posso comentar sobre a humilhação pública de uma juíza titular baseada unicamente na cor da minha pele. Os espectadores da transmissão ao vivo passaram de 60.000 veículos de notícias em todo o estado começaram a captar o feed. Juíza Washington tendeu nacionalmente minutos, juntando-se a perfilamento racial e responsabilidade policial na estratosfera das redes sociais. Torres se aproximou cautelosamente, sua câmera corporal capturando cada palavra. Vossa Excelência, pedimos sinceras desculpas por este mal-entendido. Isto não foi um mal-entendido, oficial Torres, Kesha interrompeu. Um mal-entendido é quando você se confunde com direções. Isto foi perfilamento. Isto foi preconceito. Isto foi a suposição sistemática de que uma mulher negra não poderia legitimamente possuir algo de valor. Mitchell finalmente encontrou sua voz, embora emergisse como pouco mais que um sussurro. Juíza Washington, eu estava seguindo o protocolo. Protocolo. As sobrancelhas de Kesha se ergueram com a mesma expressão que usava ao questionar testemunhos duvidosos. Seu protocolo inclui assumir roubo de veículo baseado em dados demográficos raciais? Seu protocolo inclui recusar permitir que alguém forneça a identificação? Seu protocolo inclui ameaçar prisão por exercer direitos constitucionais? Ela puxou seu telefone mostrando as 17 chamadas perdidas da chefe de justiça Thompson. Enquanto vocês estavam conduzindo esta investigação,
Perdi votações em casos históricos. A conferência judicial de emergência que era obrigatória comparecer prosseguiu sem o voto decisivo em medidas de responsabilidade policial, medidas projetadas para prevenir exatamente este tipo de encontro. A ironia pairou no ar como fumaça de um incêndio. As ações de Mitchell haviam impactado diretamente legislação projetada para reformar comportamento policial. O oficial que perfilou uma juíza havia influenciado decisões judiciais sobre perfilamento. Senhora! Vossa Excelência, Reynolds lutou com a transição de suspeita para figura de autoridade. O que podemos fazer para? O que vocês podem fazer, Kesha disse, produzindo um pequeno gravador digital do bolso de seu blazer, é entender que estive documentando todo este encontro para potenciais procedimentos legais. O rosto de Mitchell ficou lívido. Você estava gravando? Como é meu direito sob o Código Penal da Califórnia, seção 148G? Ela respondeu. Cidadãos têm permissão para gravar encontros policiais em espaços públicos. Juízes particularmente têm responsabilidade de documentar potenciais violações de direitos civis. A multidão se aproximou, sentindo a maré virando. A senhora Reis se aproximou corajosamente agora, sua autoridade do tribunal restaurada. Oficial Mitchell, tentei dizer quem ela era. 40 anos trabalhei naquele tribunal, e conheço a juíza Washington. Vocês não quiseram escutar. Senhora, nós apreciamos Torres começou. Não, a senhora Reis interrompeu. Vocês não apreciam nada. Vocês viram uma mulher negra e assumiram criminalidade. Em meus 40 anos de serviço no tribunal, vi este mesmo preconceito destruir carreiras, arruinar vidas e minar a justiça. O comentário da transmissão ao vivo de Amara havia evoluído de observações chocadas para análise em tempo real. Pessoal, isso é como o racismo sistêmico se parece. É por isso que precisamos de reforma policial. Esta juíza estava sendo presa por dirigir o carro do pai dela sendo negra. A contagem de espectadores chegou a 75.000. Grandes redes de notícias começaram a entrar em contato com Amara para permissão de usar sua filmagem. A história estava se tornando nacional antes de Mitchell sequer ter processado o que estava acontecendo. Kesha abriu sua pasta completamente, revelando documentos adicionais que fizeram o estômago de Mitchell despencar resumos legais sobre casos de má conduta policial, precedentes de violações de direitos civis, interpretações de direito constitucional. Esta não era apenas qualquer juíza. Esta era uma juíza especializada no exato tipo de caso que suas ações haviam acabado de criar. Oficial Mitchell, ela disse, sua voz carregando o peso da autoridade judicial. Em meus 15 anos no banco, vi centenas de casos envolvendo má conduta policial. Estudei estatísticas de perfilamento racial extensivamente. Sentenciei oficiais por violações de direitos civis. Ela fez uma pausa, deixando as implicações penetrarem. Seu distrito especificamente tem uma taxa de parada 23 maior para motoristas negros comparado às médias do condado. Seu registro pessoal inclui 18 queixas de uso excessivo de força e 2 processos federais resolvidos pela cidade. Os joelhos de Mitchell quase cederam. Como ela sabia? Como ela poderia acessar esses registros? Conheço essas estatísticas, Kesha continuou, porque presido o Comitê Judicial de Responsabilidade Policial. Reviso dados departamentais trimestralmente. Faço recomendações para mudanças de política. Aprovo acordos de liquidação para violações de direitos civis. A revelação atingiu como um raio. Mitchell não havia apenas perfilado uma juíza aleatória. Ele havia perfilado a juíza responsável por supervisionar reforma policial no condado. A juíza que determinaria as políticas futuras de seu departamento. A juíza que poderia influenciar sua carreira, sua pensão, seu legado. Este encontro se tornará um estudo de caso, Kesha disse objetivamente. Será analisado em academias de polícia, faculdades de direito e seminários de direitos civis. Demonstrará a interseção de viés racial e abuso de autoridade. Rodrigues, o supervisor de segurança do shopping, havia ligado para sua sede corporativa. O incidente do estacionamento já estava viral, e a gerência precisava de estratégias de controle de danos.
O centro comercial enfrentaria escrutínio sobre suas políticas de segurança, seu relacionamento com a polícia local, sua resposta à discriminação. Restava 1 minuto. O telefone de Kesha tocou novamente. Chefe de Justiça Thompson ligando pela 19ª vez. A conferência de emergência não podia esperar mais. A democracia exigia decisões mesmo quando juízes estavam sendo perfilados em estacionamentos. Preciso atender esta ligação, Kesha anunciou. A chefe de justiça requer meu voto em casos que afetarão legislação de direitos civis em todo o estado. Ela atendeu o telefone, sua voz imediatamente mudando para formalidade profissional. Chefe de Justiça Thompson, está a juíza Washington. Peço desculpas pela minha ausência, mas fui detida pela polícia enquanto tentava retornar às câmaras. A conversa foi audível para os próximos. A voz de Thompson carregava preocupação, autoridade e raiva mal contida. Em minutos, a chefe de justiça havia contatado o comissário de polícia diretamente. A cadeia de comando que governava a aplicação da lei estava se mobilizando. O rádio de Mitchell crepitou unidade 47. Retorne à estação imediatamente para a conferência com o comissário Reis. Comissário Reis. O filho da senhora Dorothy Reis. A mulher idosa que havia tentado ajudar agora sorria com a satisfação de 40 anos no sistema legal. Ela havia visto justiça atrasada, mas raramente justiça negada. Oficial Mitchell, Kesha disse, terminando sua ligação. Você tem uma escolha a fazer. Você pode aprender com este encontro e se tornar parte da solução, ou pode continuar os mesmos padrões que nos trouxeram a este momento. Ela retirou sua toga judicial da pasta, o símbolo final que transformou completamente a situação. O tecido preto com seus detalhes vermelhos representava a autoridade, justiça e o Estado de Direito que Mitchell havia jurado servir. Esta toga, ela disse, erguendo-a para as câmeras, representa 15 anos de serviço à justiça. Representa cada caso que ouvi, cada sentença que proferi, cada direito constitucional que protegi. A multidão ficou em silêncio. Até os comentários da transmissão ao vivo pausaram enquanto os espectadores absorviam o poder simbólico do momento. Quando você me perfilou hoje, não perfilou apenas Kesha Washington. Você perfilou o próprio sistema de justiça. Você perfilou os princípios constitucionais que todos juramos defender. A carreira de Mitchell passou diante de seus olhos. 3 anos até a aposentadoria, benefícios de pensão, cobertura de saúde. Tudo o que havia motivado seu serviço agora pendia na balança por causa de 30 minutos de preconceito. Mas Kesha não havia terminado. Havia uma revelação a mais, uma peça final do quebra-cabeça que completaria a história e mudaria tudo. Oficial Mitchell, ela disse, sua voz carregando o poder silencioso que fazia tribunais ficarem em silêncio. Há algo mais que você deveria saber sobre esta situação. Algo que torna suas ações ainda mais significativas do que você percebe. A multidão se inclinou para a frente, as câmeras focalizaram. Os espectadores da transmissão ao vivo prenderam a respiração coletivamente. O segredo final estava prestes a ser revelado. Oficial Mitchell, Kesha continuou, sua voz cortando a tensão do estacionamento como uma lâmina. A conferência judicial de emergência que perdi hoje. Estávamos votando no caso número 2024-CR8847, seu processo federal de direitos civis. O rosto de Mitchell ficou branco. O caso que ele havia tentado esquecer, esperado que desaparecesse na burocracia legal, estava na pauta da juíza Washington. A mulher que ele havia acabado de humilhar segurava seu futuro profissional em suas mãos. A requerente, Angela Rodrigues, alegou que você a perfilou durante uma parada de trânsito 18 meses atrás. Soa familiar. A voz de Kesha carregava a precisão de 15 anos em direito criminal. Mesmo distrito comercial, mesmas suposições, mesmo padrão de comportamento. A transmissão ao vivo explodiu passando de 90.000 espectadores. As mãos de Amara tremeram enquanto segurava o telefone firme, entendendo que estava documentando história legal em tempo real. A sessão de comentários se tornou um borrão de indignação, apoio e incredulidade. Reynolds se aproximou,
seus 23 anos de experiência dizendo que esta situação requeria controle de danos imediato. Vossa Excelência, o oficial Mitchell estava seguindo o protocolo departamental. Protocolo. Cash abriu sua pasta novamente, produzindo um documento espesso encadernado em capas azuis. O Código Penal da Califórnia, seção 135, proíbe discriminação por autoridades policiais baseada em raça, cor ou origem nacional. Seu protocolo viola a lei estadual. Ela folheou páginas com a eficiência de alguém que havia memorizado o direito constitucional. Além disso, sob 42 USC seção 1983, as ações do oficial Mitchell constituem uma violação federal de direitos civis. A responsabilidade financeira sozinha poderia exceder 2,3 milhões baseado em precedentes recentes de acordo no 9º Circuito. Torres ativou seu rádio, solicitando presença supervisora imediata. Isto havia evoluído além de um simples mal-entendido para um caso federal potencial com implicações financeiras massivas para o departamento. Vossa Excelência, Reynolds disse cuidadosamente, o que seria necessário para resolver esta situação. Kesha sorriu, a mesma expressão que usava quando advogados faziam questões legais mal construídas. Sargento Reynolds, você está pedindo a uma juíza titular para negociar sua própria violação de direitos civis. Não é assim que o sistema de justiça funciona. A multidão se aproximou. A senhora Reis se aproximou, sua autoridade do tribunal totalmente restaurada. Juíza Washington, em meus 40 anos de serviço legal, nunca vi tal desrespeito flagrante pela dignidade humana básica. A senhora Reis está correta, Kesha respondeu. Mas isto não é sobre dignidade sozinha. Isto é sobre falha sistemática que requer soluções sistemáticas. Ela se virou para se dirigir às câmeras diretamente, entendendo que suas palavras alcançariam milhões além da multidão do estacionamento. O oficial Mitchell representa um padrão de comportamento que mina a confiança pública na aplicação da lei. De acordo com estatísticas do Departamento de Justiça, motoristas negros têm 31 mais probabilidade de serem parados e 44 mais probabilidade de serem revistados, apesar de terem 26 menos probabilidade de possuir contrabando. Mitchell encontrou sua voz, embora emergisse enfraquecida pelo peso da evidência contra ele. Juíza Washington, eu cometi um erro de julgamento. Um erro. As sobrancelhas de Kesha se ergueram com ceticismo judicial. Oficial, você ameaçou me prender por exercer meus direitos da 4ª emenda. Você assumiu atividade criminosa baseada unicamente em dados demográficos raciais. Você ignorou o testemunho de testemunha da senhora Reis. Você se recusou a me permitir fornecer identificação. Estes não são erros. São violações constitucionais. O supervisor de segurança do shopping, Rodrigues, se aproximou com seu advogado corporativo no viva voz. O centro comercial enfrentava responsabilidade potencial por hospedar ações policiais discriminatórias em sua propriedade. Companhias de seguro já estavam sendo contatadas. Vossa Excelência, a voz do advogado crepitou pelo telefone. O centro comercial Northbrook lamenta profundamente este incidente e quer cooperar totalmente com qualquer investigação. Cooperação requer ação, não desculpas, Kesha respondeu. As políticas de segurança deste shopping permitiram que perfilamento racial ocorresse em propriedade privada. Sua responsabilidade se estende além deste incidente para cada ação discriminatória que sua equipe de segurança testemunhou e falhou em prevenir. Ela produziu outro documento, um resumo legal sobre responsabilidade de estabelecimentos por violações de direitos civis. Sob o Código Civil da Califórnia, seção 51. 7. Negócios podem ser responsabilizados por atos discriminatórios ocorrendo em sua propriedade quando falharam em tomar ação corretiva. O advogado corporativo ficou em silêncio. Centros comerciais em todo o estado precisariam revisar seus protocolos de segurança, treinar sua equipe e implementar políticas antidiscriminação para evitar responsabilidade similar. O comissário Reis chegou com sirenes tocando. O filho da senhora Dorothy Reis, carregando 30 anos de liderança em aplicação da lei e uma reputação de responsabilidade. Sua primeira visão foi sua mãe de pé vindicada na multidão enquanto seus oficiais enfrentavam um escândalo que poderia acabar com suas carreiras. Juíza Washington,
O comissário Reis se aproximou com respeito devido à autoridade judicial. Peço desculpas por esta violação inconcebível de seus direitos e dignidade. Comissário, seu pedido de desculpas é notado, mas responsabilidade requer mais que palavras, Kesha respondeu. O padrão de comportamento do oficial Mitchell sugere falhas de treinamento sistemáticas que colocam em perigo tanto a confiança da comunidade quanto a responsabilidade departamental. Ela abriu uma página específica em seu resumo legal. A seguradora de seu departamento, Gestão de Risco Municipal, pagou 847.000 em acordos de perfilamento racial nos últimos 3 anos. O oficial Mitchell pessoalmente responde por 312.000 dessa responsabilidade. A mandíbula do comissário Reis se contraiu. Custos de seguro estavam esmagando orçamentos policiais em todo o estado. Departamentos que não conseguiam controlar violações de direitos civis enfrentavam prêmios disparando ou cancelamentos de apólices. Que remédios específicos a senhora está buscando, Vossa Excelência? O comissário Reis perguntou, entendendo que recomendações judiciais carregavam o peso de precedente legal. Kesha fechou sua pasta. Sua decisão tomada. O oficial Mitchell tem 3 opções, e esta escolha determinará não apenas sua carreira, mas a trajetória da reforma policial neste condado. O estacionamento ficou em silêncio. 96.000 espectadores assistiram à transmissão ao vivo enquanto uma juíza titular entregava o que equivalia a um ultimato legal à aplicação da lei. Opção 1. O oficial Mitchell se submete à suspensão imediata pendente investigação federal sob 42 USC seção 1983. Ele enfrenta potenciais acusações criminais, responsabilidade civil e demissão permanente. Esta opção protege seu direito constitucional ao devido processo, enquanto reconhece a gravidade de suas ações. As pernas de Mitchell quase cederam. Acusações criminais significavam tempo de prisão, perda de pensão, destruição da segurança financeira de sua família. Opção 2. O oficial Mitchell aceita rebaixamento voluntário, completa 200 horas de treinamento de viés e serve como estudo de caso para reformas da Academia de Polícia. Ele testemunha perante a legislatura estadual sobre os perigos do perfilamento racial e se torna um defensor da mudança. Esta opção permite redenção através de educação e serviço. A multidão murmurou. Segundas chances eram raras em casos de violações de direitos civis, mas transformação através de responsabilidade oferecia esperança para mudança sistemática. Opção 3. O oficial Mitchell se aposenta imediatamente com benefícios completos, reconhecendo que sua mentalidade representa policiamento ultrapassado que não tem lugar na aplicação da lei moderna. Ele evita processo criminal, mas perde qualquer papel futuro em aplicação da lei ou serviços de segurança. O comissário Reis entendeu as implicações políticas. A opção 3 protegia o Departamento de Investigação Federal, enquanto removia um oficial problemático. A opção 2 fornecia valor educacional, mas arriscava críticas públicas. A opção 1 garantia publicidade negativa, mas demonstrava responsabilidade. Oficial Mitchell, Kesha disse, sua voz carregando a autoridade que havia decidido milhares de casos legais, você tem 60 segundos para escolher. Sua decisão será vinculante e imediatamente efetiva. A contagem regressiva começou. Não o tempo da conferência de emergência que havia dirigido à urgência anterior, mas o momento final de escolha que definiria carreiras, políticas e precedentes. Mitchell olhou para suas mãos, ainda segurando as algemas que havia planejado usar em uma juíza titular, suas 18 queixas de uso excessivo de força, seus processos federais, seu padrão de comportamento que havia levado a este momento de acerto de contas. Ele começou, sua voz quebrando. Reynolds colocou uma mão no ombro de Mitchell. Tom, pense em sua família. Pense em seu futuro. Torres ativou sua câmera corporal, garantindo que cada palavra fosse gravada para procedimentos legais e propósitos de treinamento. Os espectadores da transmissão ao vivo prenderam a respiração coletivamente. Comentários diminuíram enquanto 98.000 pessoas esperaram por uma decisão que impactaria a responsabilidade policial em toda a nação. A senhora Reis sorriu com a satisfação de 4 décadas no sistema de justiça. Seu filho, o comissário,
Manteve compostura profissional enquanto privadamente reconhecia a vindicação de sua mãe. Cash esperou com a paciência da experiência judicial. 15 anos ouvindo confissões, súplicas e desculpas haviam lhe ensinado a reconhecer o momento quando alguém enfrentava a verdade sobre suas ações. 30 segundos restantes, ela anunciou. A carreira de Mitchell, sua pensão, o futuro de sua família, tudo equilibrado na escolha entre responsabilidade e consequência. A matemática que havia dirigido seu preconceito agora exigia um tipo diferente de cálculo. O momento da decisão havia chegado. Escolho a opção 2, Mitchell disse, sua voz mal audível acima do murmúrio da multidão. Vou aceitar o rebaixamento, completar o treinamento e testemunhar sobre o que fiz de errado. O estacionamento irrompeu em discussões surpresas. 104.000 espectadores da transmissão ao vivo testemunharam um oficial de polícia escolhendo responsabilidade sobre autopreservação. Comentários inundaram a tela de Amara mais rápido que qualquer um pudesse ler. Ele realmente escolheu responsabilidade. Isso é histórico. Mudança real acontecendo ao vivo. A juíza Washington assentiu com a aprovação medida que reservava para réus que aceitavam responsabilidade. Oficial Mitchell, sua escolha demonstra a possibilidade de crescimento através de responsabilidade. No entanto, este acordo requer implementação imediata e resultados mensuráveis. O comissário Hayes se aproximou, sua autoridade como líder policial agora alinhada com supervisão judicial. Juíza Washington, supervisionarei pessoalmente o cumprimento do oficial Mitchell com estes termos. Este incidente desencadeará uma revisão departamental de protocolos de treinamento e medidas de responsabilidade. Comissário, seu compromisso é notado, Kesha respondeu, produzindo um documento final de sua pasta. Este é um memorando de entendimento que redigi durante nossa conversa. Ele delineia reformas específicas que seu departamento implementará dentro de 90 dias. Ela entregou cópias ao comissário Hayes, à mídia noticiosa e a Amara para a audiência da transmissão ao vivo. O documento detalhava mudanças concretas que preveniriam incidentes futuros. Câmeras corporais obrigatórias para todas as paradas de trânsito com filmagens revisadas por conselhos de supervisão civil. A tecnologia existia. Implementação requeria apenas vontade administrativa e alocação orçamentária de 2,3 milhões anualmente. Cada parada seria gravada, cada interação documentada, cada oficial responsabilizado por sua conduta. Treinamento trimestral de viés para todos os oficiais, conduzido por organizações comunitárias e especialistas em direitos civis. Treinamento incluiria cenários do mundo real, competência cultural e técnicas de desescalada especificamente projetadas para abordar perfilamento racial. Custo 450.000 por trimestre, mas inestimável para a confiança comunitária. Requisitos de transparência de dados mandatando relatórios públicos mensais sobre dados demográficos de paradas de trânsito. Estatísticas seriam analisadas por raça, localização e oficial para identificar padrões de comportamento discriminatório antes que escalassem para violações de direitos civis. O público teria acesso a números reais, responsabilidade real. Conselho de Supervisão Comunitário com poder de intimação para investigar queixas de má conduta. Revisão civil incluiria membros da comunidade, especialistas legais e defensores de direitos civis com autoridade para compelir testemunho e evidência. Não mais investigações internas que protegiam oficiais problemáticos. Estas reformas, Cash explicou às câmeras, representam soluções baseadas em evidência para problemas sistemáticos. Não são medidas punitivas contra a aplicação da lei. São padrões profissionais que protegem tanto direitos comunitários quanto carreiras de oficiais. Torres, que havia documentado todo o encontro através de sua câmera corporal, se aproximou. Vossa Excelência, falando como uma oficial mais jovem, apoio essas mudanças. Nenhum de nós se juntou à aplicação da lei para violar direitos das pessoas. Precisamos de melhor treinamento e diretrizes mais claras. Sua declaração ressoou através da multidão e pela transmissão ao vivo. Um oficial de polícia apoiando publicamente reforma demonstrou a possibilidade de mudança de dentro do sistema. A contagem de espectadores subiu passando de 135.000
enquanto redes de notícias amplificavam a história. O supervisor do Shopping Rodrigues se aproximou com seu advogado corporativo ainda no viva voz. Juíza Washington, o centro comercial Northbrook se compromete a implementar medidas de supervisão similares para nossos protocolos de segurança. Estabeleceremos sistemas de relatório de viés e treinamento obrigatório para toda a equipe dentro de 60 dias. A responsabilidade do setor privado surpreendeu muitos observadores. Negócios raramente se voluntariavam para regulamentação adicional, mas os riscos de responsabilidade legal e relações públicas fizeram conformidade preferível à resistência. A América corporativa estava assistindo, aprendendo, se adaptando. A senhora Reis se aproximou, seus 40 anos de experiência no tribunal emprestando peso às suas palavras. Juíza Washington, quero agradecer por lidar com esta situação com a dignidade e sabedoria que seu pai teria admirado. O juiz Robert Washington ficaria orgulhoso. A menção de seu pai trouxe emoção visível ao comportamento composto de Kesha. Senhora Reis, meu pai me ensinou que justiça atrasada é justiça negada, mas justiça alcançada através de educação é justiça que perdura. Este estacionamento se tornará uma sala de aula para mudança. Reynolds coletou o equipamento de Mitchell distintivo, rádio, arma de serviço, símbolos de autoridade que seriam devolvidos apenas após completar os termos acordados. O rebaixamento foi imediato e visível, demonstrando consequências para violações constitucionais. Oficial Mitchell, Kesha disse, sua autoridade judicial agora temperada com compaixão, sua escolha hoje inicia uma jornada difícil. Treinamento de viés não é punição. É educação sobre preconceitos inconscientes que todos carregamos. Seu testemunho perante a legislatura ajudará outros oficiais a evitar erros similares. Mitchell assentiu, entendendo que o momento mais baixo de sua carreira poderia se tornar sua contribuição mais significativa. Juíza Washington, eu sinto muito. Estava errado sobre tudo. Sobre a senhora, sobre as suposições que fiz, sobre o que policiamento deveria ser. Desculpas importam, mas ações importam mais, ela respondeu. Seu testemunho alcançará milhares de oficiais em treinamento. Sua história se tornará parte do currículo de academias de polícia nacionalmente. É assim que responsabilidade individual cria mudança sistemática. A transmissão ao vivo alcançou 142 mil espectadores. Enquanto redes de notícias começaram a transmitir a resolução, Juíza Washington tendeu ao lado de reforma policial e responsabilidade importa em todas as plataformas de mídia social. As histórias tocantes que emergiram deste encontro inspirariam histórias de transformação. O comissário Reis se dirigiu às câmeras diretamente. Este incidente demonstra tanto o problema quanto a solução. As ações do oficial Mitchell foram inaceitáveis, mas sua escolha de aceitar responsabilidade mostra que mudança é possível. Nosso departamento implementará cada reforma que a juíza Washington delineou. A multidão começou a se dispersar, entendendo que havia testemunhado algo histórico. Histórias da vida real como esta mudaram legislação, mudaram treinamento, mudaram corações e mentes em toda a nação. Este estacionamento, a juíza Washington disse, olhando ao redor da cena que havia se transformado de humilhação em educação, será lembrado não pelo preconceito que ocorreu aqui, mas pelas reformas que emergiram do confronto direto com esse preconceito. A certeza matemática que havia dirigido o preconceito de Mitchell havia sido substituída por uma equação diferente: responsabilidade individual mais reforma sistemática igual mudança sustentável. 6 meses depois, os efeitos cascata daquela tarde de sábado continuaram a transformar comunidades em toda a nação. O oficial Mitchell completou seu programa de treinamento de viés de 200 horas, tornando-se o primeiro oficial da aplicação da lei na história da Califórnia a testemunhar voluntariamente perante a legislatura estadual sobre sua própria má conduta. Seu testemunho emocional sobre viés inconsciente e os perigos do perfilamento racial ajudou a aprovar o projeto de lei do Senado 1619, a Lei de Responsabilidade Policial e Confiança Comunitária. Vi uma mulher negra com um carro caro e assumi criminalidade, Mitchell disse aos legisladores, sua voz firme apesar do peso da confissão. Quase destruí minha carreira e violei os direitos constitucionais de uma juíza titular por causa de preconceitos que nem sabia que carregava.
A legislação mandou implementação estadual de câmeras corporais, treinamento de viés e conselhos de supervisão civil. 37 outros estados introduziram projetos similares, criando um movimento nacional em direção à responsabilidade policial que começou em um estacionamento de centro comercial. A juíza Washington estabeleceu a Fundação Robert Washington para a Excelência Judicial, fornecendo mentoria e bolsas de estudo para jovens advogados negros entrando na profissão legal. O lema da fundação, inspirado nos ensinamentos de seu pai, tornou-se um grito de guerra para defensores da justiça caráter sobre cor, evidência sobre suposição, responsabilidade sobre autoridade. A filmagem da transmissão ao vivo de Amara Johnson tornou-se visualização obrigatória em academias de polícia, faculdades de direito e seminários de direitos civis nacionalmente. Sua documentação do encontro lhe rendeu uma bolsa de jornalismo e uma posição como repórter de direitos civis para uma grande rede de notícias. As histórias da vida real que ela cobriu continuaram a expor injustiça e inspirar mudança. A senhora Dorothy Hayes, aos 73 anos, tornou-se a presidente do primeiro Conselho de Supervisão Policial Civil do Condado. Seus 40 anos de experiência no tribunal provarão-se inestimáveis na revisão de casos de má conduta e implementação de medidas de responsabilidade. Idade te dá sabedoria, ela disse a repórteres, mas ação te dá mudança. O centro comercial Northbrook instalou quiosques de relatório de viés, estabeleceu painéis consultivos comunitários e criou um fundo anual de 500.000 para programas de educação em direitos civis. Outras cadeias de varejo adotaram medidas similares, entendendo que responsabilidade corporativa se estendia além de margens de lucro para a confiança comunitária. A equação matemática que havia dirigido o preconceito mulher negra mais carro caro igual roubo foi substituída por uma nova fórmula ensinada em sessões de treinamento de sensibilidade suposição mais viés igual violação constitucional. Evidência mais responsabilidade igual justiça. Estas histórias tocantes de transformação provaram que escolhas individuais poderiam criar mudança sistemática. As histórias negras que emergiram do confronto direto com preconceito tornarão-se ferramentas poderosas para educação e reforma. O comissário Hayes se aposentou 2 anos depois, seu legado definido não pelos oficiais que falharam sob seu comando, mas pelas reformas implementadas para prevenir falhas futuras. A vindicação de sua mãe tornou-se sua própria redenção, provando que responsabilidade poderia fortalecer em vez de enfraquecer a aplicação da lei. A juíza Washington continuou presidindo casos criminais com autoridade adicional que veio da experiência pessoal com violações de direitos civis. Suas decisões em casos de má conduta policial carregaram o peso de alguém que havia enfrentado preconceito e escolhido justiça sobre vingança. O Mustang 1967 ainda fica em sua garagem, sua condição pristina um testemunho à memória de seu pai e sua própria resistência. Todo sábado ela o dirige ao tribunal, lembrando que dignidade preservada através de força silenciosa cria mudança mais duradoura que raiva expressa através de confronto alto. A lição permanece clara quando testemunhamos injustiça, temos uma escolha. Podemos ficar em silêncio e permitir que preconceito floresça, ou podemos falar e exigir a responsabilidade que cria mudança real. Sua voz importa nesta luta pela justiça. Compartilhe suas próprias histórias de superar preconceito nos comentários abaixo. Você testemunhou discriminação? Como respondeu? Que mudanças quer ver em sua comunidade? Inscreva-se no canal para mais histórias como essa e aperte o sino de notificação porque cada história compartilhada nos aproxima de um mundo onde caráter verdadeiramente importa mais que cor. Até a próxima!